Olá, meu nome é Thalita Lidirene Limansky de Quadros Azevedo, sou professora de língua portuguesa e hoje falarei um pouquinho sobre o tema figuras de linguagem, mais especificamente sobre o eufemismo e a hipérbole. E para iniciarmos nossa aula, vamos refletir um pouquinho. Vocês já perceberam que algumas palavras ou expressões, em algumas ocasiões, podem ganhar significados completamente diferentes daqueles que são propostos pelos dicionários? Vamos analisar a cena a seguir. Vejam aqui. Ele caiu do cavalo é um enunciado que descreve perfeitamente essa cena. Mas ele caiu do cavalo não significa só isso. Em outros contextos, em outras situações, pode significar ele se frustrou, ou então ele não conseguiu realizar o que queria. E por que isso acontece? Bem, a língua ela é composta tanto de sentido literal ou linguagem denotativa, aquele sentido que encontramos no dicionário, quanto de sentido figurado ou linguagem conotativa, que é aquele uso de palavras e expressões que dependem do contexto, que dependem dos propósitos. Ocorre que alguns gêneros do discurso, como os gêneros literários, alguns gêneros publicitários e jornalísticos, trabalham com grande liberdade com esse sentido conotativo. E quando isso ocorre, é que encontramos um vasto número de figuras de linguagem acontecendo nos textos. O que são então essas figuras de linguagem? Nada mais são do que os recursos expressivos que ultrapassam os limites da linguagem literal e permitem que a gente atribua maior ênfase, maior precisão às mensagens que estamos emitindo. A primeira figura de linguagem que trataremos hoje será o eufemismo. E para isso, vamos utilizar este texto. Bem, tratamos aqui de uma charge, um gênero da esfera jornalística, que trata de fatos do cotidiano, de fatos que são relevantes, e também mistura linguagem verbal e não verbal, e geralmente trabalha com humor para tecer críticas. A charge de hoje se chama Eufemismos, que já é o nome da figura de linguagem em estudo. Amor estava dirigindo seu carro quando, contra minha vontade, a lataria do seu carro ganhou um formato único, diferente e personalizado. Ah, fala logo que você bateu meu carro. Bem, onde o humor se constrói nessa charge? Onde a gente encontra o humor? Claro, a linguagem não verbal aqui, as imagens, as expressões faciais das personagens auxiliam na construção do contexto, nos permitem compreender o contexto em que o fato se passa. Todavia, o conteúdo mais importante está na linguagem verbal e é aqui que mora o humor, na forma como a personagem retrata aquilo que ocorreu, suavizando, amenizando os fatos, tentando se desvencilhar daquela situação. É aí que mora o humor. E quando ela faz essa suavização, essa amenização, aí ela está se utilizando do eufemismo. Então vamos lá. O que nós podemos entender por eufemismo? O eufemismo consiste, então, no uso dessas palavras ou expressões mais agradáveis, que suavizam, que tornam aquela informação um pouco mais amena, na intenção de que a informação, que aquilo que desejo comunicar, seja mais bem aceito. Agora, vejamos aqui, quando utilizar os eufemismos é importante em nossas vidas. Por exemplo, para evitar conflitos. Se lá na sala de aula um coleguinha pega o seu lápis, você pode escolher gerar uma tensão e dizer a ele: você poderia devolver o lápis que roubou de mim? Ou você pode escolher ser um pouco mais suave e evitar a tensão dizendo: você poderia devolver o lápis que retirou de minha carteira sem autorização? Neste caso, estaria usando um eufemismo e sendo um pouco mais suave, evitando tensões. Também podemos mostrar gentileza, respeito, empatia ao utilizarmos o eufemismo.
né? É diferente dizer a alguém que perdeu uma pessoa querida, seu pai morreu, e dizer, não, seu pai virou uma estrela, seu pai partiu. Vejam, quando eu utilizo virou uma estrela, partiu, eu tenho uma suavização, uma gentileza, eu demonstro empatia. O mesmo ocorre se eu quiser, por exemplo, dizer a uma pessoa que os sapatos dela são feios. Eu posso escolher dizer diretamente, né, e correr o risco de ser grosseiro, ou posso dizer que seus sapatos são desprovidos de beleza e ser um pouquinho mais delicado, evitando tantos conflitos. Seguindo aqui, nós temos a nossa segunda figura de linguagem, que é a hipérbole. E para estudar a hipérbole, nós vamos também ler uma charge. Vejam aqui, ela se chama enturmação. De cara, conseguimos perceber que existe um imenso número de pessoas ali, né? Percebemos que são alunos porque há muitas carteiras, então o elemento não verbal já nos dá a dica de onde mora o conteúdo principal da mensagem, da crítica que se faz por meio dessa charge. Além disso, nós temos diante desse imenso número de pessoas, alunos, uma professora de jalequinho dizendo o seguinte: muito bem, turma, eu vou fazer a chamada. Se sobrar tempo, eu dou aula. Qual é o elemento que mais chama a atenção nessa charge? Ele está presente tanto no elemento verbal quanto no não verbal, né? O que mais chama a atenção nessa charge é o exagero. É o exagero para transmitir a mensagem, a crítica à superlotação das salas de aula. E esse exagero tem um nome. Quando ele se estabelece assim nos textos, nós podemos chamá-lo de hipérbole. É um exagero expressivo, ele é proposital e é um recurso que intensifica as ideias por meio do exagero. Nós utilizamos muito desse recurso linguístico em nosso cotidiano, né? Quando chegamos em casa e dizemos à nossa mãe, por exemplo, estou morrendo de fome. Ou então, quando estamos apaixonados e construímos versos como os dessa canção. Por você eu bebo o mar de canudinho e atravesso o polo norte de shortinho, entro descalço num vulcão em erupção. Faço de tudo para ganhar seu coração. Tudo isso é hipérbole, é exagero expressivo. Seguindo aqui, eu proponho que pratiquemos um pouquinho. Primeira questão: qual das figuras de linguagem estudadas pode ser encontrada na charge a seguir? Vamos ver a charge. Seu título é Redução da Maioridade Penal. Então, o que nós temos aqui? Uma mãe em trabalho de parto. Mas quem recepciona o bebê que vai nascer? Não é o médico, é um policial aos berros, com uma arma na mão, dizendo: saia com as mãos à cabeça. Né? É claro, existe uma crítica forte aí aos defensores da redução da maioridade penal. Mas essa crítica ela se estabelece a partir de um eufemismo, de uma hipérbole ou das duas coisas. O eufemismo, suavização. Hipérbole, exagero. Qual das duas? Sim, acontece uma hipérbole. Agora vamos para a segunda questão. Qual das figuras de linguagem estudadas hoje pode ser detectada na charge a seguir? Vamos ver a charge. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Esse produtora de biografias orais não autorizadas é um exagero ou é uma amenização de informações? Hipérbole, eufemismo ou comparação? Sim, é um eufemismo. Vamos retomar, então, tudo que vimos hoje? As figuras de linguagem são, então, recursos que ultrapassam os limites do sentido literal, permitem maior criatividade e expressividade. O eufemismo, a nossa primeira figura de linguagem, ele se fundamenta na suavização de termos, expressões. Já a hipérbole é a figura que propõe o exagero, que intensifica as ideias e as informações que transmitimos. Ficamos por aqui, agradeço pela atenção e até mais.